Uma ótima tarde a todos. Sexta-feira, 24 de setembro, segunda edição do Agricultura BR no ar. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico em todo o país, pela NET e Claro TV, pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio brasileiro, também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. No Paraguai e no Brasil, você nos acompanha pela NEL TV e a partir deste momento, a Agricultura BR está com a TV Imaculada, que está linkada conosco, levando o nosso programa em sinal aberto ao estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito do mercado brasileiro e você vai acompanhar comigo agora como é que vem as propostas, né? O valor de referência para a soja em alguns dos principais portos do país. Você vai acompanhar comigo que há uma melhora em relação aos valores, de acordo com o comparativo do que nós tínhamos nessa semana, para a entrega de soja em outubro. Claro que para quem tem soja ainda, valores na referência de Santos e Paranaguá, nos portos, a R$ 175 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E a equipe do Agricultura BR fez um estudo no qual trouxe para a campanha 2021-2022 o que se tem em torno dos principais players do mercado internacional, tanto na produção, na exportação, quanto na importação de soja. Esses elementos são importantes porque é onde nós conseguimos enxergar onde está a maior oferta e também a maior demanda. Acompanhe conosco os números do Departamento de Agricultura norte-americano no seu último levantamento apresentado na segunda semana do mês de setembro. Veja aqui que, primeiramente, nós destacamos aqui os principais produtores globais. Você pode ter certeza que quase toda a produção mundial de soja está aqui nesses 4 países. Você tem aqui a produção mundial estimada em 384.420.000 toneladas, sendo o Brasil com a estimativa de ter uma produção ainda maior, chegando a 144 milhões de toneladas na próxima campanha. Os Estados Unidos, de certo modo, mantendo a sua média, ficando aí em 119 milhões e 40 mil toneladas. A Argentina, aqui, segundo o Departamento de Agricultura americano, melhorando demais, chegando a 52 milhões de toneladas. Vou até pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, porque há sempre uma referência importante. Por quê? Porque a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por exemplo, fala que a Argentina vai produzir menos, um número menor do que esse. Mas esses são os números do Departamento de Agricultura norte-americano, são números iniciais para a safra no mundo todo, inclusive para a Argentina. Paraguai aqui também produzindo aquilo que costuma trazer de resultado a ano dos seus campos, 10 milhões e 500 mil toneladas de soja. Dando sequência, vamos falar sobre os principais exportadores. Você viu ali que tem os produtores, os principais do mundo, e agora os principais players do mercado em relação à exportação. Por que esses dados são importantes? Eles são importantes porque é da onde que vai se tirar a maior parte do volume de soja consumido do mundo. E aqui é uma inversão de posições. Veja só que Brasil continua ali em primeiro, Brasil e Estados Unidos nas suas posições originais. Brasil é o maior exportador do mundo e os norte-americanos acreditam no embarque brasileiro de 93 milhões de toneladas, que realmente é um número muito expressivo aqui no Brasil. Os Estados Unidos também com uma boa expressão de embarques, chegando a 56 milhões 880 mil toneladas. E olha só, pela terceira campanha consecutiva, nós temos aqui uma inversão entre Paraguai e Argentina. O Paraguai, mais uma vez, à frente dos argentinos em relação à exportação de soja em grão in natura, chegando a 6 milhões e 500 mil toneladas. Basicamente é o número que o Paraguai consegue embarcar ano a ano. A Argentina melhora os seus embarques, vem para 6 milhões e 350 mil toneladas, mas abaixo do Paraguai mais uma vez. Sobre a Argentina, mais uma vez, sempre chama atenção a Argentina. A Argentina é o grande esmagador de soja do mundo, o maior exportador tanto de óleo
quanto de farelo de soja. Então, tradicionalmente, ela tem um embarque volumoso mesmo, são nos subprodutos da soja e não exatamente no grão. Também o número total aqui, 173 milhões e 170 mil toneladas de soja serão exportadas por todos os players no mundo em relação aos embarques da oleaginosa. Já sabe que eu vou falar da importação de soja, né? Importação, claro, que é liderado pelos chineses. Você tem aqui a China com uma estimativa de importar 101 milhões de toneladas na campanha 2021-2022. Realmente, o peso que a China tem para o mundo todo é muito forte, ele é bastante expressivo. Fica aí a maior parte dessa exportação, da importação, da compra de soja no mundo, da comercialização, realmente indo para a China. Já a União Europeia, todos os países que compõem a União Europeia, importarem 15 milhões de toneladas. Aqui está a Ásia, mas é o sudoeste da Ásia, né? O sudeste da Ásia vai importar 9 milhões 850 mil toneladas. Individualmente, o México é o segundo maior importador do mundo, vai importar aí 6 milhões e 200 mil toneladas, de acordo com os números do Departamento de Agricultura norte-americano, uma importação total que vai chegar a 170 milhões 940 mil toneladas nas perspectivas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fizemos esse estudo resgatando para o produtor rural brasileiro o que acontece no mundo e o peso de cada um desses países. Soja em Chicago, o assunto de agora no Agricultura BR, você acompanha comigo a oleaginosa, vindo num campo negativo, próxima à estabilidade, mas em campo negativo. Você tem aqui a posição de novembro, a 12 dólares 83 centes mais 2 o bushel, janeiro 12 dólares 93 centes o bushel, março 12 dólares 96 centes por bushel e maio 13 dólares 1 cento mais 6 o bushel. Os negócios com soja, assim também hoje como milho na Bolsa de Chicago, vão andando com pouca referência, pouca movimentação de mercado. Aliás, sobre essa pouca movimentação, hoje um dia de pouca liquidez em vários mercados. Soja e milho nos Estados Unidos, não está tendo muita liquidez. A China veio de um feriado prolongado nessa semana e vai entrar em outro. Então, isso pesa muito no cenário internacional. Um outro aspecto importante é em torno aqui, que eu estou falando de mercados aí que estão, de certo modo, com pouca liquidez. Mercado do boi gordo também vindo com pouca liquidez aqui no Brasil. As propostas ainda não melhoraram o suficiente para o pecuarista entregar seus animais. Está muito certo, não deve entregar mesmo. Então, pouca liquidez em diversos mercados. Soja e milho nos Estados Unidos, boi gordo aqui no Brasil, também com poucas negociações. Falo agora de dólar, moeda norte-americana. O dólar vinha caindo no mundo todo nesta quinta e sexta-feira também. Aqui no Brasil, nós temos agora o dólar subindo. Agora o dólar subindo 0,67%, já pula para R$ 5,34, mais 5 são os números que eu trago para a moeda norte-americana. Quem conhece um pouco dos fundamentos de mercado, né? Se caso câmbio fosse definido apenas, claro, por fundamentos econômicos, nós teríamos todas as condições neste momento para ver o dólar recuar. Entretanto, ele sobe. E para saber qual o motivo dessa alta, eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Pulga, dólar subindo e subindo forte neste momento aqui no Brasil. Como é que está o mercado doméstico brasileiro para fazer o dólar subir? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, uma das informações que trazem, né, explicação para essa alta do dólar é o nosso índice de inflação, né, o IPCA 15, né, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, considerado uma prévia da inflação, ele subiu 1,14%. Analistas de mercado esperavam no máximo uma alta de 1%. Ao subir para 1,14%, trouxe aí uma visão negativa em relação à economia brasileira, né? Bom, há uma alta no mês anterior, né, de 0,89%. Lembrava o IBGE hoje ao citar aí a alta neste momento. A pesquisa da Reuters também apontava que os economistas imaginavam no máximo 1% de alta, né? Isso não aconteceu. Agora veja, no acumulado de 12 meses, a alta do índice de preço ao consumidor chegou a 2 dígitos pela primeira vez desde 2016, 10,05%.
Mas não é só isso, não. Nós temos também a retomada das preocupações com aquela segunda maior incorporadora imobiliária da China, viu, Fabiano? Que não honrou os compromissos nesta quinta-feira, embora tenha pago uma parte pequena da dívida. Bom, isso tudo trouxe uma movimentação no mercado. Lá fora também, o dólar teve uma valorização frente a outras moedas. Aqui não foi diferente. Lembrando, a 5,34 mais 50 agora tem alta de 0,67%, mas o dólar já passou disso, Fabiano. Já passou de R$ 5,35, foi a R$ 5,35 mais 50 hoje. E a perspectiva é que se mantenha nesses patamares mais altos. É com você. Certo, Walter Pug. Então as preocupações continuam, né? Aquele alívio que teve realmente foi sobre, de certo modo, rumores que davam conta que o governo chinês, que provavelmente não vai deixar quebrar essa empresa mesmo, mas que arcariam com essa dívida. E aí vem o cenário depois do vencimento aí dessas contas da Evergrande, essa construtora chinesa que está dando o que falar já há semanas, inclusive trazendo alguns impactos em relação ao mercado agrícola. Olha, para falar em mercado agrícola, daqui a pouco na Agricultura BR eu converso com Cesário Ramalho sobre milho, produção nacional, e vamos falar também a respeito da oferta brasileira, o que muda com o PIS/COFINS para a importação do cereal liberado, zerado, até o dia 31 de dezembro. Você está vendo na tela aqui no canal do Boi, aqui no estúdio da Agricultura BR, porque nesta terça-feira tem plantio oficial da soja do Mato Grosso do Sul e você acompanha tudo aqui ao vivo pelo canal do Boi no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial e você aproveita para entrar em contato conosco através do 67 99173 3737. Eu volto já. Agricultura BR começa esse bloco falando sobre milho, e antes de falar do milho aqui no Brasil, nós vamos destacar a Argentina. Isso porque tradicionalmente nas quintas-feiras a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulga os seus números semanais em relação ao desenvolvimento das lavouras no campo. A Argentina que espera nessa safra 21-22 uma campanha recorde com produção chegando a 55 milhões de toneladas e exportações de 38 milhões de toneladas feitas pelo país vizinho. Vamos saber agora a que estágio se encontra a produção da Argentina de milho. A área cultivada é de 7 milhões e 100 mil hectares. Até o momento, desse total, foram semeados 8,5%, o que representa um avanço intersemanal de 6,2 pontos percentuais. Na comparação com a mesma época correspondente do ano passado, há atraso de 2,5 pontos percentuais, de acordo com a Bolsa. Os maiores avanços foram nas províncias de Santa Fé e Entre Rios. Aqui a estimativa que eu falava, né, a Argentina pode bater o seu próprio recorde de produção, chegando a 55 milhões de toneladas, com uma alta de 8,9% frente à safra 2021, de acordo com Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório divulgado nesta quinta-feira. Falo agora de milho na Bolsa de Chicago, como é que estão as negociações no mercado futuro, referência internacional. Nós temos aqui ligeira queda para o milho na Bolsa de Chicago, posição de dezembro vindo com $5,27 o bushel, queda de 0,43%. Março, $5,35 por bushel, queda de 0,37%. O mesmo recuo identificado em maio, com $5,39 mais 2. E julho, $5,38 mais 4 por bushel, com queda de 0,32%. Destaca o mercado futuro agora do milho, negócios na B3, aqui no Brasil, mercado futuro nacional, com nova queda. É um cenário que nós estamos vendo diariamente. Isso é o impacto direto da nova safra, principalmente é o que nós temos mostrado na Agricultura BR, no canal do Boi, já há alguns meses que viria a ocorrer esse impacto. Ainda tem valores interessantes, mas bem menores, bem longe daqueles R$100 por saca, até mais do que isso que o produtor rural, o agricultor, chegou a ver. Posição de novembro vem negociada R$ 90,75 a saca de 60 quilos, a queda de 1,07%. Janeiro, R$ 92,45 a queda, perde 0,84%. Março, vindo com R$ 92,60 a saca, queda de 0,72%. E maio, R$ 88,19, perdendo ali 0,45%. São os negócios que eu destaco com milho no mercado futuro brasileiro. Primeiro impacto, como eu disse, é a entrada da nova safra.
Mas vamos saber agora se a medida provisória, que também já era esperada pelo agronegócio brasileiro, que vinha a ocorrer, em relação a zerar o PIS/COFINS, foi publicado nessa última quinta-feira, até o próximo dia 31 de dezembro, para importação de cereal. Para falar sobre esse assunto e também saber a opinião dele sobre como que isso impacta o setor de produção de milho do Brasil, eu converso agora com Cesário Ramalho, presidente da Abramilho. Cesário, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui no canal do Boi. E qual que é a sua avaliação deste momento, como que a Abramilho enxerga esse zero no PIS/COFINS para importação? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, hein, Fabiano? Boa tarde a todos, boa tarde aos produtores aí, a todos meus companheiros. Olha, a Abramilho enxerga isso com uma certa naturalidade, não é? O PIS/COFINS impacta aí 3,5, 3,8, alguma coisa desse tipo aí nesse preço de importação. Nós, infelizmente, Fabiano, a Abramilho defende desde a sua fundação o livre mercado, né? Nós somos do livre mercado, da não intervenção governamental de forma alguma, de maneira alguma. E, evidentemente, somos contra o aumento de imposto, todas essas coisas. Mas nós vivemos hoje um momento sui generis. Nós temos uma indústria altamente competente, competitiva, as nossas carnes aí fora, proteína animal, não só fora, aqui dentro também. Né? O brasileiro tem comido bastante frango, diminuiu a carne bovina, aumentou o frango, aumentou o suíno. Então, nós temos um consumo tão grande, não é, que, infelizmente, com essa perda da safra de verão e a safra de inverno, a safrinha, que foi alguma coisa como 25% que nós perdemos, nós tivemos que recorrer a estoques internacionais, né? O Brasil não tem o estoque de milho, tem que ter. As indústrias têm que ter estoque, tem que fazer compras antecipadas, para nós não tomarmos susto, pegar de surpresa essas coisas. Nós temos o envolvimento de empregos na cadeia do milho, aí na ordem de 4 milhões de empregos, você imagina o que é isso, e as indústrias não podem parar. Quer dizer, nós, como não temos o estoque internamente, a ministra Tereza advogou isso, nós somos parceiros da ministra, né? Entendemos as dificuldades dela e aceitamos aí, sob a vigilância dela, o acompanhamento dela, esses 3 meses e pouco aí até o fim do ano. As indústrias precisam desse milho, né? E para equilibrar os preços que não chega num limite que torna o produto inviável. Então, nós não podemos pensar o produtor, nós temos que pensar, nesse momento, a cadeia. O preço, se você pegar, Fabiano, o preço do ano passado do milho, mais ou menos nessa época, ele variava de 40 a 45 reais, eu não me lembro assim exatamente, mas é em torno disso. Quer dizer, se nós temos aí no milho, você acabou de mostrar aí na Bolsa, R$ 9,75, R$ 90 reais, na minha cooperativa no Mato Grosso do Sul, hoje ele vale 8,2, 8,3, quer dizer que o preço está razoável, já foi melhor, você falou, foi 100, caiu 10%, para nós caiu, eu também já fiz vendas melhores, mas nós temos que esperar um pouco. Cesário, em relação, você falou a respeito do Brasil formar estoques, né? E é importante lembrar que o Brasil não tem estoque para uma série de produtos também que devem encarecer. Café é um deles, o milho é outro, e assim a gente pode continuar, feijão também. Então o Brasil precisa de estoques de uma maneira generalizada para várias questões nas cadeias produtivas. Em relação a ter um estoque maior de milho, demanda também o Brasil produzir mais milho. Como estimular essa produção aqui no país para ela ficar mais ampla? Tem crescido safra a safra, mas como estimular para ela ficar mais ampla no país, já que é fundamental? Ô Fabiano, você fala direito, fala certo. O país desse tamanho, com o desnível social que nós temos, com uma pobreza grande no Nordeste e o Brasil inteiro praticamente, um lugar mais, outro menos, nós temos que ter estoque. O Brasil tinha estoque. Né? Hoje nós não temos estoque e não temos recurso para fazer esses estoques. Nós não temos armazém para fazer os estoques. Tá certo? A Abramilho
eu soltei uma nota ontem em função dessa questão do PIS/COFINS, em que eu reforço o pedido de uma política pública voltada para a produção de milho para atender o consumidor, atender as emergências, os momentos difíceis. Então, é exatamente isso. Nós precisamos de uma política pública. Nós temos conversamos bastante com a ministra Tereza, converso bastante com os nossos compradores, a BPA, o Santinho, o ministro Turra, sobre essa questão. E estamos nós temos opiniões convergentes nesse sentido. Nós não podemos, a Conab, ela é uma empresa que é reguladora de preços. Né? Ainda agora, esses 2 dias, tive muito tempo conversando com o ministro Alisson Paulinelli, estamos aí na torcida muito grande para o dia 8 de outubro, aí, que vai ter uma definição do Prêmio Nobel da Paz, o homem que criou a Embrapa, o homem que fez a agricultura do Cerrado, o homem que criou a maior agricultura tropical do planeta, e que antigamente a Conab operava dessa forma. Então nós temos que voltar a falar e pedir isso daí. Porque o Brasil, Fabiano, encerrando aqui, o Brasil tem que ser protagonista na política do milho. O Brasil tem que ser exportador de milho. Nós temos tudo para isso, tudo para isso. Mas nós precisamos de um apoio estratégico do governo, estratégico. Não queremos nunca subsídio, nada de subsídio. Nós queremos um apoio estratégico. E eu acho que a ministra Tereza, ela entende. Mas a economia lá no governo é uma coisa complicada. Enfim, vamos trabalhando e o que eu estou deixando aqui é um pensamento altamente positivo para a safra futura. Todos esses recursos que nós obtivemos nessa última safra, mesmo com uma perda de safra, a safra positiva da soja, nós estamos investindo nas nossas fazendas, nós estamos melhorando as nossas terras, nós estamos melhorando os trabalhos, os serviços, as sementes, tudo nós estamos evoluindo na nossa terra, nas nossas fazendas. E vamos ter uma produtividade melhor e um crescimento de área em torno de 5% para essa safra 21-22. Portanto, o horizonte é positivo. Cesário, para encerrar, olha só, você falou das estratégias, né, que são importantes para o desenvolvimento do país, e aí a gente coloca aqui para todo o sistema agroindustrial, né, que é uma cadeia produtiva que acaba afetando outras diversas cadeias produtivas também aqui no país, assim como acontece em qualquer parte do mundo. Nós temos hoje um seguro rural que tem sendo ampliado ano a ano, tem alguns problemas. Agora, nessa semana mesmo, nós recebíamos reclamações de produtores de milho do estado do Paraná, com dificuldades em acionar a apólice. Fizemos algumas reportagens no Paraná a respeito do assunto. Como é que essa estrutura pode melhorar para que esse produtor fique mais seguro do que está fazendo? Olha, você tocou para mim num dos assuntos mais importantes que tem, que é o seguro. Eu não posso ter a maior agricultura tropical do planeta, não é a maior do globo. Eu não posso ter, eu falei planeta outra vez, desculpa, mas eu não posso ter plantio sem seguro. Nós estamos em mudanças climáticas, nós tivemos uma seca muito grande, nós tivemos geadas que extrapolaram essas últimas que nós tivemos. O norte do estado de São Paulo está uma tragédia, queimando os canaviais completamente. Quer dizer, nós temos fenômenos climáticos que estão surpreendendo. E é impossível trabalhar sem seguro. Nós temos menos de 10% da lavoura segurada. Não pode isso, não pode. Nós temos que ter apoio, nós temos que trabalhar mais. A ministra é convencida, nós temos que convencer o governo como um todo, certo? Nós não podemos fazer isso. É um risco muito grande, você sabe, todos nós sabemos, a agricultura brasileira é reconhecida como uma agricultura eficiente e uma agricultura que respeita bem o ambiente, uma agricultura sustentável. Mas nós temos que ter um seguro que nos proteja, que o seguro vai proteger a minha lavoura, vai proteger
a comida do meu cliente, vai proteger a minha família, a família dos agricultores. Quer dizer, é uma coisa aí que é difícil entender. E você falou uma outra coisa, Fabiano, que vem lentamente. Pô, eu cresço com a minha agricultura. Temos que ir no caminho. As indústrias estão pleiteando armazém para fazer negócios futuros, né? E agora nós tivemos que recorrer ao milho do Paraguai, que é pouco, mas importante. Nós recorremos ao milho da Argentina, importamos bastante coisa da Argentina e estamos importando dos Estados Unidos. Esse milho, nós temos que crescer a produção, a Abramill está empenhada nisso, está focada nisso. Nós estamos fazendo alguns projetos, depois uma hora a gente fala, alguns projetos em Pernambuco, agora estamos aqui com a Secretaria da Agricultura de São Paulo, o secretário Itamar, fazendo programas de fazer uma agricultura moderna, moderníssima no milho. Sair dessa produção brasileira de 4.800 quilos por hectare para chegar à próxima agricultura americana, que é 12. E o Brasil tem condição, porque aí em Castro, no Paraná, por exemplo, eles produzem mais de 10 toneladas por hectare. Então, são desafios que nós precisamos e que precisamos de suporte. A agricultura está estruturada. O agricultor é um bom gestor e ele está empenhado. Ele investiu na lavoura dele e vamos já ter um resultado o ano que vem. Mas nós precisamos muito mais apoio. É isso. Muito obrigado aí, você colocou muito bem as questões. E eu até te agradeço muito essa questão do seguro, viu? Porque nós estamos trabalhando nisso. Eu, desde a presidência da Rural, tinha isso como meta, não tinha como cotidiano. Fui a algumas audiências no Congresso, algumas até junto com o ministro Paulinelli, e sensibiliza pouco. Aí você vai perguntar nos Estados Unidos, é diferente. É isso. Tá certo, Cesário. Um grande abraço a você, uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Um abração aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um abração. Tchau. Abraço. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações desta edição. Trago boas notícias, ou pelo menos anuncio, porque quem vai trazer é a Renata Ferreira. Você já viu na tela, vai ter chuva no centro-sul do Brasil. E este é o assunto da Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Os primeiros dias da primavera foram marcados por chuva nos dois extremos do país, né? Entre o Amazonas, Acre e Roraima teve chuva com trovoadas devido às instabilidades tropicais. Já no Rio Grande do Sul, temporais foram causados por uma área de baixa pressão sobre o território gaúcho e a tendência é de mais chuva nesta sexta-feira, Fabiano. Vamos começar pelo centro-norte, onde o tempo será marcado por chuva aí em Goiás, também Distrito Federal e Tocantins. Tem possibilidade de chuva também sobre o oeste da Bahia, mesmo que com baixos acumulados, não se descarta a chance de fortes trovoadas por conta aí da combinação de calor e umidade. E já que estamos falando sobre a Bahia, Fabiano, vamos lá para o oeste baiano, em São Desidério, que ficou em segundo lugar no ranking nacional de produção agrícola. A soja, o milho e algodão herbáceo são os destaques aí da cidade. De acordo com o IBGE, a produção agrícola na Bahia teve o maior crescimento em 26 anos. E a previsão é de que nas áreas desde Vitória da Conquista, passando aí pelo interior do Pernambuco até Natal, o dia será marcado aí por chuva fraca provocada pela entrada de umidade vinda do oceano. Ao longo desta sexta-feira, tem chance para pancadas isoladas com risco de trovoadas, também no sudoeste aí do Rio Grande do Sul e áreas entre Santa Catarina até o sul do estado de São Paulo. Na maior parte desses estados, o solo já está bem irrigado por conta das chuvas dos últimos dias e, de acordo com a Emater Rio Grande do Sul, a alta frequência e o volume de chuva na região sul do país tem diminuído a necessidade de irrigação e facilita a implantação de mudas de folhosas, como Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Por lá, segue intenso o trabalho de plantio do pepino, abóbora, moranga e o chuchu. Os produtores de frutícolas da região, assim como o de citros, aguardam também temperaturas mais altas dessas áreas produtoras e com aumento aí dos termômetros pelos próximos dias, as plantas geram novos ramos e boa floração. Fabiano, essa é a previsão para essa sexta-feira, mas eu volto com mais destaques daqui a pouco sobre o tempo durante toda a nossa programação.
É com você. Tá certo, Renata? Uma boa tarde a você. Renata vai voltar lá no Agrocanal, hoje à tarde. Sabe por quê? Porque hoje nós temos o 11º leilão Essência da Raça Sind. Inclusive, é por isso que eu vou encerrar um pouco mais cedo essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, bons negócios. Lá vem a Raça Sind, primeira etapa desse grande leilão, que você vai acompanhar a partir de agora, é claro que aqui pelo Canal do Boi. A todos uma ótima tarde, um excelente final de semana e até segunda-feira.